Sim. Então, nesse momento aqui, o que, que a gente percebe? Que o Espiritismo chegou e depois de tantos rumores, tantas utopias, tentativas, e o Espiritismo está aqui como uma planta a ser regrada por séculos à frente, né? E eu pergunto inicialmente que, né, nós já vamos ler o restante desse texto e já conversar sobre ele, mas eu pergunto assim, até hoje o Espiritismo ainda vem na luta e atravessando momentos difíceis na política, nas utopias do mundo. Vai vencer o Espiritismo, afinal, todos esses impasses da cegueira do mundo, porque o mundo está cego ainda, está muito materialista, mas vai vencer as fronteiras, o Espiritismo. Ou nós vamos ter dificuldades para se chegar a isso e podemos até perder, talvez, a essência da doutrina espírita perante o nosso desinteresse, perante a nossa sequência da revelação para o mundo. O que me veio na cabeça foi que não é o espiritismo que vai vencer. Será que nós vamos vencer? E a outra coisa é o seguinte: se a gente não entrar na trilha do amor e da verdade, a gente retarda um pouquinho e quem tiver na percepção e no entendimento, vai. E quem não tiver, vai, fica, até entender. Então, Tá, mas assim, eu pergunto se o Espiritismo permanecerá como um forte posicionamento na Terra para as futuras gerações, dada nossas fragilidades atuais, porque você pode vencer a si mesmo, mas eu estou dizendo o implante que foi feito na você Terra. tá falando da doutrina, eu entendi, mas se a É, doutrina é a verdade, ela vence. Se é a Mas como doutrina que se está fala trazendo que verdade, ela vence. o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Então a gente imagina que permanecerá, né? mas eu não estou colocando como doutrina, como religião, não, como verdade mesmo. Será que não vai? Eu estou dizendo que a humanidade está muito materialista, voltada para os interesses próprios, ilusões. Será que a planta pega com isso tudo? Qual que é a providência que a espiritualidade vai tomar para que isso possa pegar? Será que vai ter realmente firmamentos melhores, por exemplo, a presença de espíritos na encarnação que vai sustentar essa teoria, né? Vamos dizer assim, essa filosofia no mundo? Ou será que ela se perderá por não ter indivíduos que a fazem crescer? Eu acho que se Mas eu perdeu, não. sempre vai ter pessoas, espíritos que reencarnarão e darão continuidade. Por mais que nós atrasados estamos, mas terão espíritos preparados que reencarnarão para dar continuidade. Porque não vai se perder. Uma coisa dessa não se perderá, eu acho. Não se perderá, não por nossa causa, mas por causa dos espíritos superiores, que tomarão ou estão tomando já as providências de encarnar espíritos que simpatizam. Mas esses É. espíritos Então, eu têm que acho que por chegar nossa aqui. causa também. Eu Por digo nossa causa assim, também. A gente já deu um passo, então não vamos dar um para trás. ó, Talvez não seja na velocidade que a gente desejasse, né? Nem, o que eu penso, né? A gente faz o que a gente deveria.
E a gente quer que a doutrina e que o bem para o próximo prevaleça, mas nem nós fazemos totalmente nossa parte. Mas estar fazendo, estar nesse momento já é um passo. Eu acho que vamos precisar de reforço ainda, de mais gente vir com mais convicção que a gente, mais fervoroso? Sim. Mas uma vez plantada, eu acho que, e vingada, a árvore cresce. Talvez não na velocidade que deveria, mas eu acho que cresce sim. Não é nem que deveria, Ela, né? Porque acho que vai do jeito que deveria ser, mas do jeito que a gente gostaria que fosse. então significa que nós estamos adubando mesmo a planta. Sim, talvez não com a quantidade que ela precisa, mas eu acredito que sim. Quando a gente sabe que a É, gente não faz a nossa parte como deveria, a gente já sabe que não está como com o adubo todo, né? Mas os índices são pinga, mas baixos, não né, falta, Valquíria? né? Os índices são baixos, né? É, aquele Desse pinga, mas não regramento, falta. está num gotejamento, como tem uma planta no sistema de irrigação, gotejando ali. Mas vai ter, sim, a presença de espíritos que vão dar o torque, né? O torque do trem. Porque se for por nossa conta, vai fracassar. O regramento é muito pequeno, está servindo mais para nós do que para o sistema. O sistema a gente não está alimentando ele suficientemente para ser uma grande verdade revelada para a humanidade. O que está acontecendo. Agora, se não tivermos a encarnação dessas centenas de milhares de espíritos pelo mundo, pelo planeta, para receber essa verdade, e ela nascer em várias ordens, nós não precisamos dela estar escrita por todos os cantos, né? Os espíritos trazem na mente essa verdade, porque ela é verdade absoluta. Então, ela não morrerá, não morrerá. Porém, ela pode ter um enfraquecimento da ideia como espírita. Ela pode proliferar em vários pontos do planeta como ideias, como verdades. Mas Isso. se tiver escrita é melhor, né? Se tiver a doutrina efetivada, a coisa fica mais sensata. Como Paulo fundou as igrejas, como ele fez com que as coisas acontecessem, né? Apostou muito em Paulo para isso e acabou a igreja não tendo aquela finalidade, veio a sucumbir pelas suas ilusões. O Então, sistema do jeito que ele está voltando à questão do sistema, ele entende, ele só entende troca, né? Então, as religiões, por isso que as religiões fortes são aquelas que fazem a troca com o sistema. E a doutrina espírita não está aqui para isso. Então, quem vem é porque realmente está preparado para a verdade, independente do que receber, né? E vai receber exatamente aquilo que é necessário. Só que as trocas, eles são, digamos, eles querem trocas materiais, né? Eles querem trocas que sejam tangíveis, né? Então, vocês acham que a doutrina aí espírita ela foi uma medida necessária da espiritualidade, como um torque da verdade na Terra? Porque a igreja poderia ter resolvido o caso, ela poderia ter encontrado a linha da verdade e ter colocado o mundo numa situação de revelação da verdade pura. Foi necessário um torque da espiritualidade, foi onde ela aconteceu a encarnação de espíritos de alta condição para dar essa verdade a sua força. E a gente nota que isso não é que vai surgir uma nova doutrina, mas vão surgir elementos, né, indivíduos representantes da espiritualidade, para dar fomento nessa ideia, porque atualmente a gente está num deserto ainda, sem muita água, sem muito adubo, e a plantinha ela está ali no sol ardente da verdade, ela ainda está nesse estágio, ainda não conseguiu alavancar grandes progressos perante o esclarecimento da humanidade. Isso é fato, a gente vê que isso é
claríssimo, né, na sociedade do mundo. Mas a gente vê que todos os elementos, todas as verdades que estão sendo colocadas, elas servirão amanhã para talvez serem postadas como referências, né, para esses que vão estar aqui com mais vontade e mais capacidade para levar o barco mais à frente. Então, por isso que fala aqui nesse texto agora, que a gente vai ler, o último parágrafo dessa parte aí que a gente ficou para trás, restabelecendo a verdade. Vamos na leitura lá, só para a gente fechar esse item. Quem faz a... Bom dia, Leila. Acordou? Ela está com o fone desligado. Tá desligado, né, Leila? É, desculpa, porque não queria atrapalhar, não, mas é porque eu estou na casa da minha mãe. Aí, na hora de entrar, ela veio conversar comigo. Como que eu largo ela lá e vou? Põe ela no ar, olha. Põe ela no ar. Gracinha, não dá pra... Realmente você tem razão, eu também tem que escutar. Eu já vim para cá com sentimento de culpa. Ou estudo, mas o estudo é só uma hora. Ô, Amaro, você leu esse texto aí? Lê esse restante aí novamente. Nestes tempos dolorosos, em que as mais penosas transições se anunciam ao espírito do homem, só o Espiritismo pode representar o valor moral onde se encontre o apoio necessário à edificação do porvir. Enquanto os utopistas da reforma exterior se entregam à tutela de ditadores impiedosos, como os da Rússia e da Alemanha, em suas sinistras aventuras revolucionárias, prossegue ele, o Espiritismo, a sua obra educativa, junto das classes intelectuais e das massas anônimas e sofredoras, preparando o mundo de amanhã com as luzes imorredoras da lição do Cristo. E aí, Amaro? Caiu num momento. E aí, Daniel, que a gente não pode, eu pelo menos penso assim, que a gente não pode perder de vista é que quem está no comando sabe exatamente tudo que está acontecendo. Então, eu vejo que a gente tem essa grande parte dos brasileiros ficaram decepcionados aí com o número de espíritas, que realmente a expectativa é que iria crescer e, na verdade, diminuiu. Então, mas eu vejo que é uma preocupação que, se fosse importante para a espiritualidade, para quem está no comando, que o número aumentasse, legal, não tem dúvida de que eles teriam trabalhado nesse sentido. Mas eu vejo que quando Cristo começou há 2000 anos, legal, era só ele. Deixou 12 apóstolos, depois pegou mais o Paulo, que foi o fator decisivo para a cristianização do Ocidente, porque só aconteceu a cristianização realmente ali um pouco da Ásia e no Ocidente. E desde aquela época ele sabia o que ia acontecer. Naquela época mesmo ele já disse que ia mandar o Consolador prometido. Então ele, com tantos recursos que quem está no comando, tem, negão, se eles quisessem que fosse diferente, não tem dúvida que eles estariam lançando mão de outros recursos, porque isso não falta para eles. Mas eu acho que pelo menos eu penso assim, que
quem tem que fazer o serviço, quem tem que carregar o piano, é cada um de nós. O próprio Cristo mesmo disse: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Então, eu não sei, eu penso um pouco assim, um pouco diferente. Eu penso que, Amaro, faz o seu trabalho, negão, planta a sua sementinha, se você conseguir regar, regue, se não, não sou eu que vou colher o que eu estou plantando agora. Eu vou colher, mas é depois. Porque a obra é de gente muito grande, ou seja, o Cristo, ele tá tão ciente do que está acontecendo que eu acho que ele não perde o sono por causa disso. Então, acidentes de trajeto vão acontecer, e esses acidentes com certeza serão áreas de oportunidade para todos aqueles que estiverem envolvidos nesses acidentes, porque o incidente, ele só vem enquanto você está precisando dele. A partir do momento que você superou aquela dificuldade, negão, você vai embora. Agora, enquanto a coisa fica batendo na sua porta e você não trabalha, negão, a oportunidade vai continuar batendo. E assim a gente vai crescendo. A conquista é Alguns individual, decidem, né, Amaro? Se não for alguns individual, ela crescem um não tem pouco antes. mérito. Ó, eu tenho um exemplo muito simples que eu fico encabulado assim. É, usar mangueira. Você vê, uma coisa tão simples. Usar mangueira para lavar os terreiros. Eu sempre tive problema com a mangueira. A mangueira dobra, eu xingo, eu sacudo ela e não decido. Aliás, eu tomei essa decisão segunda-feira agora. Você vê, tem quantos anos que eu tenho esse problema sério com a mangueira? Eu vou lavar, aí ela espicha a mangueira, aí ela dobra. Aí foi, pô, mas por que essa Você bomba está desse trem comprando tem que a dobrar? mangueira errada. Não, é eu que tô. Enquanto eu não decidi, falou, Amaro, ao invés de você ficar brigando com a mangueira, vai lá e distorce ela. Não tem que você ficar brigando com ela. Então, o que que a gente faz? O problema vem e a gente insiste em brigar contra uma coisa que não tem. Não é você brigar que vai resolver. Vai lá, desdobra a mangueira e para de ficar nervoso por causa disso. Deu segunda-feira, eu estava lavando aqui de trás, falou: eu não vou brigar com você mais. Porque é impressionante. É você brigar, ela dobra. Então, e assim, você vê coisas simples que a gente continua insistindo e não toma decisão. Se eu sei o que, que eu tenho que fazer e não faço. Então, é você. Você quer que o espiritismo cresça? Ou então faça você a sua parte e contribua para que ele cresça. Ou seja, eu não tenho essa preocupação tanto com o espiritismo. Eu acho que, porque o espiritismo, na verdade, é, é uma quebra de galho que o Kardec fez para ele. Falou: ó, já que esses caras são tão cabeça dura, tão teimosos, vamos botar o preto no branco para eles, que são teimosos. Ou seja, não tem como, você não precisa interpretar nada, basta você ler, tá claro e praticar. Ou seja, que eu acho que é isso que o Kardec fez para nós. O Cristo deve ter chegado para ele e falou: ô meu filho, vai lá, bota esse trem em pratos limpos para aqueles cabeças de bagres que ainda têm intenção de fazer alguma coisa, para que eles entendam e façam. E mesmo assim a gente continua discutindo sexo dos anjos, enquanto a gente sabe exatamente o que tem que fazer e não faz. Ou seja, a minha mangueira, se eu continuar brigando com ela, ela vai continuar dobrando todo dia que eu for lavar. E se eu não decidir ir lá e desdobrá-la sem ficar com raiva, ou seja, eu vejo a coisa dessa forma, assim, bem simples. E quem está no comando sabe exatamente o que está acontecendo e o que cada um dá conta de fazer e tem que fazer, só isso. Bom, então é isso. A presença da
espiritualidade na Terra, com o espiritismo, foi uma emergência e que colocou um novo mundo, né? Novas ideias, novas atitudes. Então, o espiritismo, aqui está muito claro, o espiritismo pode representar o valor moral, porque só o espiritismo, a gente, nesses tempos dolorosos em que as mais penosas transições se anuncia o espírito do homem, só o espiritismo pode representar o valor moral, onde se encontre o apoio necessário à edificação do porvir. Por quê? É a verdade dissertada. É a verdade sendo colocada por almas que tocaram o barco. Essas almas representantes do céu, vamos dizer assim, da espiritualidade maior, para fazer isso existir. E é uma fonte criada que a gente tem que fazer com que ela seja permanente, de água límpida, depende de nós não podemos poluir essa água, nós não podemos deixar com que ela sirva a todos. É um trabalho nosso de formiguinha, pegar essas águas, direcionar para a humanidade. Isso veio acontecer em forte influência, principalmente de ditadura russa e da Alemanha, né? Então, Césares e os Kaisers da vida que estavam na época da Alemanha e da Rússia, com todas aquelas ideias revolucionárias utópicas, tentando fazer o seu domínio imperial. De qualquer forma, a gente vê que o Espiritismo veio trabalhando com as massas sofredoras, anônimas, fazendo o mundo de amanhã com as luzes imorredoras da lição do Cristo. É o que tem sido feito até hoje. Porém, com o sol ardente, muitas vezes a gente descuida mesmo do replantio, dessas mudinhas que a semente do vento que tira dessa árvore frondosa que é o Espiritismo, a gente às vezes não replanta elas nos lugares certos. Então a plantinha, muitas vezes, não prolifera por descuido nosso, né? Por irresponsabilidade nossa. Mas Mas é isso aí. interessante, Daniel, é a obra educativa, né? Porque as classes sofredoras, elas vieram, mas tinha lá os intelectuais que estudavam, que compreendiam e ajudavam elas. Não ficou uma coisa como dogmática, né? Hum, Com castas, né? A minha religião tem casta. Então tem uns que sabem, mas os outros têm só que seguir, né? hum. O interessante aqui é que todo mundo tinha a oportunidade da percepção do entendimento, né? De fazer as suas análises. Então, aqueles que não conseguiam ainda, porque não conseguiam atingir intelectualmente, tinha aqueles que faziam, né? E colocando que nem, né, os grandes, né? Começando pelo Allan Kardec, que nos trouxe condições de estudar para compreender melhor. Isso que é interessante na nossa doutrina. É deixar todo mundo pensar e não ficar no dogmatismo, né? Isso vai fazer ela viver, porque nós temos ainda muita preguiça para pensar. A gente prefere que alguém comande a gente, né? Mas a partir do momento que a dor chega, você tem que pensar para entender. Ela fala assim: por que que você está com a dor, né? Por que que você sofre? E quando você começa a entender, a compreender isso, a dor não fica tão grande assim. Porque a dor é você que faz a dimensão dela, você vai dosando ela. O que que é a dor? Então, quando você começa a fazer esse questionamento, e a doutrina espírita te proporciona a questionar, né? Então, isso que eu acho interessante na doutrina, é a capacidade de Eu acho. fazer pensar. Fala, Valquíria, você abriu o microfone? Então, coincidência ou não, essa semana eu me questionei, assim, aleatoriamente, por alguns segundos, o porquê das religiões, né? Qual que é a diferença entre cada um?
Aí eu pensei sobre muito assim, não aprofundo muito, né? Católico, evangélico e o espírita. E aí eu fiquei, faz sentido talvez o momento do mundo que a gente esteja vivendo hoje, porque a religião não cresce. A pessoa que decide ser espírita, né? Ou que às vezes uma pessoa já nasce no berço espírita, é educada, enfim, mas eu, por exemplo, né, que decidi ser espírita, muitas coisas para mim deixou de fazer sentido na Igreja Católica. Eu vejo hoje, assim, lógico que a minha visão grotesca, né? O catolicismo e é muito quem segue, assim, né? As pessoas que seguem são muito pessoas preocupadas consigo mesmo. Não tem muito a visão do próximo, né? Não enxerga muito além. E que vai lá, faz cumpre o seu papel semanal da religião e volta para casa. Lógico que tem exceções muito boas lá dentro, né? Mas é a grande maioria. Então eu vejo como talvez um egoísmo muito forte. Aí a gente vai para o evangélico. É aquela pessoa que eu enxergo assim, né? Mais carente, que precisa de mais atenção, que precisa que coloque no colo, mas ainda em busca da sua ajuda. No, de ajudar a si mesmo, né? Em termos de crença e de buscar a salvação. O espiritismo, eu já, por exemplo, né? Por que eu fui? Porque muita coisa deixou, achei que começou a ficar muito falo, mas não faço, né? E aí no espiritismo eu vejo a pessoa que começa a se preocupar não só consigo, mas com o outro. Mas também uma preocupação que a gente tem que medir o quanto isso é válido, o quanto isso é verdadeiro. Por quê? Porque muitos do espiritismo, que a gente fica observando, vai lá também para colher o seu interesse e volta para casa. Por isso que eu enxergo assim, que as pessoas que estão mais envolvidas nas ações. Que é o ser espírita para mim? Não é ir lá assistir a palestra e ir embora para casa. É o envolvimento. Por mínimo que seja, é a sua dedicação ao próximo. Meia hora da semana, mas é assim, é um momento, eu vejo que são pessoas que têm que deixar de buscar só para si e olhar um pouco para o outro. Então eu vejo essa diferença, assim. Então eu vejo nos espíritas as pessoas que talvez não como deveriam, mas já começam a enxergar que não é só o meu umbigo, né? Tem um outro também que eu preciso enxergar. E aí talvez isso faça sentido, o porquê que é uma religião que não, uma doutrina que não cresce tanto hoje, né? Que a gente olha no mundo, assim, o boom do momento, as pessoas estão pondo para fora, né? Acho que de acordo com o incentivo político, com as coisas que têm acontecido no mundo, estão pondo para fora um eu escuro, que eles não tinham coragem, não tinham incentivo. E agora, infelizmente, tem. Né? A gente está num momento em que aquela sua parte negra que você quis pôr para fora, né, da maldade, enfim, do egoísmo mais arraigado, está acontecendo muito. Então, eu acho que talvez por isso realmente não seja o momento do espiritismo ainda, né? E também acredito que não é ser espírita. A gente não tem que ser espírita, não é uma religião, é uma escolha, né? Então, você pode escolher ser espírita, ser caridoso em qualquer religião. Né? E aí, essa semana eu me peguei pensando nisso, assim, qual que é a grande diferença entre essas religiões? E eu acho que o que eu enxergo, né, posso estar totalmente equivocada, o porquê de ainda ser algo tão pequeno tem a ver com a proposta de cada um, para si e para o outro, sabe? No momento de vida que a gente está. A leitura sua foi perfeita. É isso mesmo. É o que acontece enquanto nosso exército fica como nas outras crenças, né? Porque, na verdade, sempre permanece o ranço ainda do antigo, das formas anteriores, da preocupação de nós mesmos, somente do egoísmo nosso. E aí você tem a oportunidade de fazer em busca de uma sociedade, em busca do maior, em busca de uma família maior, em busca de um bem maior. Por isso que ela é consoladora. A doutrina espírita é o consolador prometido. Ele tem que ter essa ação plena para ele avançar. Ele só não avançou por causa disso, porque ainda estacionamos nas próprias ideias, nos próprios pensamentos, no próprio mundo nosso. Enquanto ela estiver estacionária, ela vai devagar mesmo. Por isso que tem que ter o torque, né? Ter almas que puxam o carro, que faz acender a chama de cada um,
que empolga todos e não, vamos no conjunto, vamos fazer isso ou aquilo, né? Então, fala, Leila. Você abriu o microfone, Leila, 2 vezes e não foi atendida. Não, não, tá tudo certo, né? Foi bem produtivo. E eu gostei muito da conclusão da Valquíria aí. Ok. E aí eu acho assim, é individual, independe de religião. Mas você falou agora do Consolador prometido, que Jesus, quando encarnou aqui, ele falou da doutrina dos espíritos, não é de Kardec, dos espíritos. Então, não acho que Kardec entrou como plano emergencial, não. Né? Do jeito que o Amaro colocou, vai lá, meu filho, dá um jeito e tal. Não acho que foi isso, né? Tudo no espiritual, mais quem projeta, né? Vem de Deus, que tem seus ministros, seus prepostos, enfim. Então, tudo está no planejamento. Agora, o andar da carruagem, já que veio na hora certa, a hora que o povo estava pronto para receber a mensagem, com todas as intervenções dos espíritos que a gente vê na própria obra que a gente está estudando, veio na hora certa. Agora, o florescer vai depender do individual. E assim, estava planejado vir para poder esclarecer o evangelho dele, que na época não foi entendido pela maioria. E hoje ainda não é entendido pela maioria, inclusive os espíritas. Pode ser qualquer religião, ateu, é a ação, o agir de cada um, dentro das leis de Deus, porque a lei de Deus está inscrita na consciência. Você faz errado, você sabe que você está fazendo errado. Então, está num caminhar. Agora, podia mesmo estar bem na... Claro que sim. Por que que não está? Porque nós ainda estamos lá na época de quando Jesus veio e estamos do lado daqueles que é igrejeiro, você vai lá para cumprir seus rituais. E aí alivia sua consciência e está tudo certo. E aí na hora de agir, praticar, a gente não pratica aquilo que dos preceitos que a gente segue. Não é isso, né? E agora chegou o momento. Eu estava, quando a Valkyrie estava falando, eu estava fazendo um levantamento aqui, estatístico, de quantos que vão, né, da separação do joio e do trigo. Quantos que vão para, né, que são trigo? Muito, 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 muito poucos. Né? Então, Leila, a hora chegou, no mas a gente ainda não fluxograma, percebeu. no fluxograma divino, ele faz as projeções. Ele sabe o que pode acontecer, porque a espiritualidade, a equipe de Jesus sabe olhar o futuro. Mediante a avaliação de cada alma encarnada e que vão encarnar, eles sabem projetar muito bem o que tem que ser feito para uma certa verdade acontecer e permanecer. A gente poderia ter tido um resultado melhor e que fosse mais ameno o Consolador, que não precisasse de tanta, tanto trabalho que foi o trabalho de Kardec. Poderia ter sido a presença, por Menos exemplo, árduo, de... né? Menos árduo, com mais... menos ar, e a presença, por exemplo, de trabalhadores que poderiam estar executando o serviço mais rapidamente até. Mas a previsão da espiritualidade é que, quando ele falou que ia mandar um novo o Consolador, é exatamente pela presença do resultado no fluxograma divino. Então, por exemplo, poderia não ter tido a necessidade de tais atividades, poderia ter sido maior rendimento. É igual uma empresa mesmo, você olha lá o Na época fluxograma que dela, Jesus veio, né? Na época que Jesus é, veio, já podia ter sido aproveitado mais. Eu pensei isso. sim, a gente poderia ter tido um resultado melhor. Uhum. Você acha que nós não poderíamos hoje
todo mundo na Terra melhorar o mundo de um dia para o outro? Se quiser, né? À Pode. vontade, né? Pode, À se vontade. quiser, é só chegar numa reunião lá e entre todos os governantes, falar, não, a verdade é essa, nós vamos seguir e é assim que nós vamos fazer. Pronto, dava um salto quântico na evolução terrena, onde todas as nações olhariam umas para as outras. Isso não acontece. E está longe de acontecer por causa do orgulho, do egoísmo. E a espiritualidade sabe disso, que vai demorar, porque a resistência é muito grande. E para fazer esse trabalho precisa de maior atividade possível. O fluxograma é pesado, é isso que eu quero dizer. Então, anuncia-se sim a vinda de espíritos para dar conta do recado, senão vai cair de novo. É um povo que não aguenta o que está acontecendo. Então, tem que ter a ajuda espiritual, sim. Senão, o programa divino ele falha, ele pode falhar e se não tiver a presença dos espíritos certos para fazer o trabalho pesado, vamos dizer assim, né, nessa análise. Então, mas eu acho que o espiritismo está fazendo um papel importante, mas como a Valquíria colocou, né, bem, você colocou muito bem essa leitura, a gente traz isso para o campo, né, a gente está com as plantinhas muito murchinhas, e precisa alguns estão pegando essas plantinhas, fazendo e tal, mas ainda está no sol ardente, ainda está no sol ardente, por isso que não cresceu, por isso que É como realmente naquela ficou. época, né? De Kardec. Então, para Uns crescer vai ter poucos que encarnar que entenderam, espíritos, né? para Vai, né? Já está melhorar tem que programado, né? encarnar espíritos com maiores condições para puxar o carro, né? Então vamos lá na defecção da Igreja Católica, o texto, quem faz a leitura Posso se ler. habilita. Então vai lá. Defecção da Igreja Católica. Desde 1870, ano que assinalou para o homem a decadência da Igreja, em virtude da sua defecção espiritual no cumprimento dos grandes deveres que lhe foram confiados pelo Senhor nos tempos apostólicos, um período de transições profundas marca todas as atividades humanas. Em vão, o mundo esperou as realizações cristãs, iniciadas no Império de Constantino. Aliada do Estado e vivendo à mesa dos seus interesses econômicos, a Igreja não cuidou de outra coisa que não fosse o seu reino perecível. Esquecida de Deus, nunca procurou equiparar a evolução do homem físico à do homem espiritual, prendendo-se a interesses rasteiros e mesquinhos da política temporal. É por isso que agora lhe pairam sobre a fronte os mais sinistros vaticínios. E então, o que entender disso aqui? A igreja, ela ela podia ter sido a verdade plena. Então é o que coloca aqui. Só que ela não conseguiu, porque a perda da fé, ou assim, a aliança com o governo na sua condução, no império, a mistura com a política, isso a prejudicou. Então, os seus interesses se perderam, a sua missão se perdeu. Então, foi onde que a igreja perdeu o seu torque, perdeu sua força, com todas as suas ações e seus interesses nos seus representantes. Quem que estava no poder sempre tinha um olhar para a materialidade, para o mundo, para as coisas que são passageiras, que não são perenes. E aí é que está
a diferença, né? Ela se preocupou mais materialmente do que espiritualmente. Ela não fez essa comparação entre o espiritual e o físico e o material. Ela não olhou os valores espirituais plenos. Foi onde que aconteceu o seu desaceleramento, a sua defecção, a você estacionar. Estacionou, ficou ali a igreja desfavorecida. Desde 1870, o ano que assinalou para o homem a decadência da igreja, desde 1870, porque ele fez uma declaração ali que a igreja seria infalível. Então começou a ter uma promulgação da sua própria falência. Como você pode falar que, diante de tantos atos que aconteceu, da Inquisição, por exemplo, dizer que você é infalível? Que a igreja ela está representando Deus na Terra, sendo que se mistura com poderes, interesses, e dá ações contra a vida das próprias pessoas. Então, ela ficou sem essa moral, né? Então, defecção, em virtude da sua defecção espiritual no cumprimento dos grandes deveres que lhes foram confiados pelo Senhor nos tempos apostólicos, um período de transições profunda marca todas as atividades humanas. Por que isso aconteceu com a igreja? Sendo que ela foi iniciada pela própria espiritualidade que atuou para ela existir. E ela realmente faliu. Por causa de quem? É por causa da espiritualidade? Ou Por por causa do causa dos interesse adeptos? próprio. Hã? É o nosso interesse Sede próprio de ainda, é o poder. egoísmo muito forte, que é o mal da Isso, humanidade até hoje, né? isso poderia acontecer com o próprio espiritismo? Ou isso seria diferente? Eu acho que já tem. Talvez por isso a religião, a doutrina não cresça tanto. Quem de nós não é egoísta ainda? Talvez um A pouco gente pode menos. estar num sinal de risco laranja, não digo vermelho, mas a gente pode estar no laranja, um risco laranja. Hum, Não sei se laranja, mas que a gente é egoísta não tem sombra de Hum. dúvida, né? O problema é o poder ainda, né, Valquíria? Porque envolver o poder, a vaidade do É, a homem, vaidade, o em egoísmo. qualquer lugar, né? Na Onde você França, esteja numa É posição. muito eu quero te ajudar, mas só depois que eu tiver onde eu quero. Aí depois eu Não, e na ajudo outra França, você. a história. França foi o berço. A França foi o berço. Quando você vê a França hoje, o que tem de espiritistas são brasileiros que foram para lá. Você tem uma ideia, não é propriamente da França. São brasileiros que foram para lá e fundaram núcleos, como nos Estados Unidos. É assim, pelo mundo afora é assim, são brasileiros que fazem isso acontecer. Então, nasceu num lugar e lá morreu. E lá ainda tem cobrança de passe, tem tudo esquisito. Então, será que a gente pode ter Lá cobra para dar uma. passe? No É, espiritismo? Eu não sabia disso, é, não. infelizmente. Mas no Mas Em Brasil eles vários também. colocam, lugares, espíritos não inclusive nos colocam? Estados Unidos, tá? É, tá Aqui vendo? no, A gente também, acho que a gente tá laranja. Laranja quase é, roxo. aqui no Brasil já teve umas representações espiritistas que declararam que Jesus, não é Kardec ultrapassado, não, Jesus estava ultrapassado. Pra você ter uma ideia. Aqui em Uhum. Uberlândia tem centros que não estudam as obras de Chico Xavier. Verdade. E, gente, quem que está no Absurdo. lugar de Jesus para esse povo? É porque até dizer que o Kardec tá, que o Chico, mas e quem está no lugar de Jesus? Pois é. Então, a gente corre o risco? Sim, corre. Claro,
A espiritualidade pode acudir de um dia para o outro? Não tem jeito. De um dia para o outro, eles fazem as emergências, pode cair, depois pode levantar. Você vê casas fecharem as suas portas, como tem. Hoje teve centro aí doando um para o outro. Eu conheço um caso aqui em Uberlândia que o centro fechou e foi doado para o outro, porque não teve equipe, não teve gente para tomar conta. Então, tem umas situações, é lógico que a espiritualidade sempre vai encaminhar alguém para chegar lá e tal, mas a gente não pode esperar por isso, é isso que eu estou falando, a gente tem que fazer a Só nossa parte. eles, né? Senão você cruza o braço e deixa a coisa rolar, e você é culpado por negligência. Ah, não, por que você não fez? Você está lá do lado, você não fez nada. Aí teve que mandar alguém para fazer o serviço. Então, é nesse âmbito que a gente conversa aqui. Em vão o mundo esperou as realizações cristãs, iniciadas no Império de Constantino. A gente viu lá as guerras, né, e os comandos lá de Istambul, hoje Istambul, Império de Constantino, que a gente viu as guerras aí, o surgimento do islamismo, né, como metodologia da espiritualidade, para salvar o cristianismo, para salvar o que estava sendo feito, e acabou atrapalhando, porque o que ele fez foi fazer uma doutrina a mais e com efeitos bombásticos, né? Acabou fazendo não um bem pleno. Tem seu positivo ali na sua revelação? Sim, tem, mas não é aquilo que poderia, que deveria ser, pelo menos, pela atitude da espiritualidade. Então, mesmo que encarne Os efeitos espíritos, colaterais sobrepuseram, né? porque é um risco. Quando o Jesus envia espíritos para a Terra, não significa que eles vão acertar, porque eles estão numa missão da evolução deles também, como nós estamos. Então, a espiritualidade que vem aqui, elas não fazem mágica. Elas têm que trabalhar para conquistar. Então, os espíritos que vêm aqui são espíritos que estão numa condição mais elevada, mas eles estão vindo como uma prova para eles mesmos, que pode sucumbir, que eles podem dar conta ou não. Né? A Maomé foi isso. Ele estava numa condição elevada, porém chegou aqui, fez alguns estragos. Veio lá o Napoleão, a gente já citou aqui, passamos por isso, fez com alta condição, acabou errando. Então, a gente pode estar esperando uma emergência que pode falhar também. Então, por isso que é importante o trabalho nosso de formiguinha, tentando ser rainhas, comandantes num processo. A gente tem que estar fazendo a nossa parte mais amplamente. Então, ainda do Estado, aliada ao Estado e vivendo à mesa dos seus interesses econômicos, a Igreja não cuidou de outra coisa que não fosse o seu reino perecível. Olha só, isso aqui, o Emmanuel tem que ser muito corajoso para falar um trem desse. Né? Ele Mas é lá onde falar, ele está, ele pode falar. nossa, mas ele fala em algumas obras muito forte, então ele tem autoridade espiritual para poder falar a verdade. Alguém tem que falar, ele falou. Então ele é dessa postura, né, de falar Ele não vai ser, ele não vai, na ninguém vai hora certa. matá-lo. Ninguém vai dar um tiro nele. Não. Então, a igreja aliou o Estado, interesses econômicos dela, tanto é que ela é muito rica, né? Se olhar, a igreja é riquíssima. A igreja não cuidou de outra coisa senão que não fosse o seu reino perecível, aquele reino material, as coisas da terra, as coisas do mundo, aquilo que tudo passa, né? Vamos lá. Esquecida de Deus,
nunca procurou equiparar a evolução dos homens físico à do homem espiritual. Tá claro, né? Prendendo-se a interesses rasteiros e mesquinhos da política temporal. Não, aqui, isso aqui é uma denúncia, né? Do que foi a igreja. É por isso que agora lhes pairam sobre a fronte os mais sinistros vaticínios. Aquilo que vem acontecendo com ela mesma. As consequências que ela está tendo, né, desses poderios e desvios. Então vai aparecendo os podres, né, do processo. Então o espiritismo corre o risco pelos homens que estão nele, representantes e interesses pessoais que podem estar acontecendo dentro dele também. Porque somos homens, somos espíritos encarnados da mesma forma que são os espíritos que representaram a igreja. Então não significa que ela permanecerá, a doutrina espírita permanecerá sozinha, sem a interferência dos espíritos, para que a verdade ela vai permanecer como tal. Mas a gente sabe que pode sofrer engavetamento, né? Vamos dizer, uma verdade ela pode ser engavetada, ela não pode ser manchada, mas ela pode ser engavetada por nós. Põe dentro da gaveta e esquece ela e vamos viver a vida como tal. Como todas as religiões fizeram para deixar à mostra para os fiéis aquilo que não interessavam a eles, né? Aquilo que não interessava, porque esses dias eu estava assistindo um vídeo, vou ser bem rápida, do Papa Bento XVI, né? Bem, Quando ele entrou, as primeiras, não sei se foram 14, um negócio assim, de que ele determinou que se fizesse, ele não apontou o dedo e falou, vai acontecer isso. Cada um que fez, que transgrediu a lei, principalmente, né, do abuso lá de crianças e tal, que eu esqueço o nome, principalmente nisso aí, cada um que sabe que fez não ia ficar, Pedofilia, sabe? É, os também é pedófilos. pedofilia, né? Então, cada um que fez teve que se desligar. Ele não mandou ninguém desligar. Teve membros de alto cargo ali que choraram com aquilo. Chorava. E foi lá e fez, porque a forma que ele colocou, a consciência não deixou ficar. É isso que você está falando, né? Esses vaticínios aí. Porque o tribunal espiritual existe, né? A justiça, né? Vamos colocar assim, porque assim, eu ouvi o vídeo umas 3 vezes, falava assim, não acredito, será que isso é verdade ou esse é só coisa do IA, né? Porque hoje tudo você tem que duvidar, né, e ver a procedência e tudo, mas a gente não tem nem condição de ver essa procedência. Mas, assim, isso aí acontece em todas as religiões, né? Tem também um vídeo que eu vi dos evangélicos, não tô, por que foi dos evangélicos? Né? O pastor se disfarçou de mendigo, ficou na porta da igreja, todos sem exceção, dos fiéis que entraram, não, nem olhou para ele, não vou falar que abaixou para pôr uma moeda, não, sabe? Aí ele entrou, esperou todo mundo entrar, tal, e entrou na igreja com o disfarce dele, e, e proclamou a profunda decepção dele, que ali estavam aqueles que, né, propagavam uma fé e não colocavam em prática. E ele se questionando, né? Onde que estava o erro de tudo isso aí? Será que era dele, como pastor, como dirigente? Então, aí, a pergunta final aí, nosso estudo, né? A gente tem uma grande árvore para crescer. Eu não sei o tamanho que está essa árvore ainda, porque ela foi plantada para dar sombra para todo mundo, para dar proteção para todo mundo e frutos para todo mundo. Eu não sei o tamanho que ela está ainda
essa verdade crescente no planeta. Mas a gente é responsável pelas flores, pelos frutos dessa árvore. Claro, claro que sim. Eu estou aqui num jardim, se não tivesse cuidando, colocando adubo e tal, isso aqui estava tudo feio, morto, seco. Analogia. Se não tiver, se você não, né, você coloca o adubo e tal, mas assim, ela floresce. O que que é o florescer para nós? É a ação, né? Ir lá e fazer. E a gente responde por isso. Claro. Não, eu melhorei. A gente responde. É isso aí, é a minha Se a grande gente. preocupação, né? Porque tô ferrada. Fiz tudo que podia, é, tudo que devia. Não vou falar devia, podia, pelo menos, né? Não, claro que não. E ter o consciência disso é florescer. pior ainda, né? Às vezes nem os frutos ainda estão chegando, né? Porque vem o vento de setembro, de outubro, e leva todas as frutinhas que estavam ali brotando, né? É, Não sustentaram os ventos. Então, talvez o mínimo que nós fazemos não seja totalmente sustentável no processo. Então, é preciso que você dedique mais nessa frutinha, nesses frutos que tem que dar, para que uma sociedade tenha legado. A gente precisa dar legado. E o legado ele se faz pelas mãos, e não esperando que as forças do alto aconteça como antigamente, né? Se tinha. Todo mundo esperava uma ação divina vindo como mágica, como manifestação do alto sobre os céus. Então todo mundo esperava isso. Por isso que não aceitaram, muitos não aceitaram Jesus, porque não veio com trombetas. esperavam não, né? Estão esperando até hoje, né? Então, o Cristo veio humildemente aonde? Numa manjedoura, num cavalinho ali, no Maria. Num burrito. Então, José lá, simples homem, tal, carpinteiro. Então, quer dizer, veio tudo diferente do que o povo esperava. E a gente continua esperando essas fantasias, essas utopias acontecerem do alto. E sendo que você é o promotor disso tudo, você na sua companhia, porque nós somos centelhas divina e você vem de Deus. Então você tem as mesmas capacidades que os espíritos superiores. Só que você está latente, você quer pôr a tampa em cima de você. Você fica cada vez mais latente, cada vez improdutivo e a ganga não se tira na lapidação desse diamante que você é. Então você não consegue tirar essa proteção de rocha em torno do seu brilho. Então eu acho que nós precisamos ter essa consciência espiritista e para que as coisas aconteçam no seu tempo. Né? Eu acho que tá bom por hoje. Vamos falar nas lutas renovadoras. Agora mesmo nós estamos falando da América e o futuro. Gente, essa parte que fala da América e o futuro é belíssima. A gente está percebendo como foi o traçado do fluxograma da América, o fluxograma divino. E a gente não está enxergando isso muitas vezes. Né? Então vamos lá. Muito obrigado. Vamos comer pastel, né, Amado? Comer pastel. Fiquem com Deus. Então, fiquem com Deus. Em Tchau, pé. tchau. Bom domingo, boa Boa semana semana Tchau. para para todo mundo. todos.